Muitas pessoas nem sabem por que Jesus morreu na cruz. Muitas pessoas não sabem quem foi que crucificou Jesus. A Bíblia tem muitas profecias sobre Jesus, desde Gênesis, desde o primeiro capítulo até o último. A Bíblia, ela gira em torno de Jesus. Jesus é o centro dela. A gente precisa entender, para entender a obra da cruz, a obra de Jesus, né? Nós precisamos entender por quê, né? Por que que Jesus morreu na cruz. Bom, desde Gênesis, desde Adão e Eva, que Eva foi enganada pela serpente, ela comeu o fruto proibido, né? Que é o fruto que dava a ela o direito de conhecer o bem e o mal. E Deus disse a ela que se ela comesse desse fruto, ela poderia comer de todos os outros, mas esse era o único que ela não podia comer. Se ela comesse, ela iria morrer. Então, Deus deu a ela o livre arbítrio. Quando Deus criou os seres humanos, ele criou a sua imagem e semelhança, na palavra a gente vê. E ele criou com desejos, vontades próprias. Ele não quis fazer um robô que estivesse programado para adorar ele, para viver em comunhão com ele. Ele quis dar o livre arbítrio. Foi por isso que ele colocou esse fruto proibido, né, do conhecimento do bem e do mal, no meio do jardim. Era o único que eles não poderiam comer. E eles escolheram. Deus quis dar o livre arbítrio para eles escolherem. Eles escolheram ser conhecedores do bem e do mal. E o que aconteceu foi que, como Deus disse, que eles iriam morrer. Eles morreram, sim, quando eles comeram o fruto proibido. Eles morreram na comunhão com Deus. Deus, todos os dias à tarde, visitava Adão e Eva. Era uma relação mesmo de criador e criatura. Todos os dias eles conversavam, todos os dias eles se relacionavam. Mas Deus não poderia mais, porque ele não duela com o caráter dele. Ele também não se relaciona, né, com o mal, não se relaciona com pessoas com o coração corrompido. Então ele amaldiçoou a serpente, que era Satanás, e disse que da descendência da mulher iria nascer um que iria pisar a cabeça dele. E Satanás iria ferir o calcanhar dessa descendência da mulher, que no caso é Jesus. Ele profetizou desde o começo do mundo. Deus já tinha um plano para restaurar a comunhão dele com a humanidade. Olha só, olha a profundidade disso. Ele já tinha visto o futuro, ele deu a nós livre-arbítrio, só que ele já tinha um segundo plano, já tinha um novo plano, para que se a gente escolhesse, né, separar da comunhão com ele, para que ele pudesse nos resgatar. E foi através da figura de Jesus. Nós estávamos separados da comunhão desde então. E antes de Jesus nascer, né, por toda a Bíblia aqui no Antigo Testamento, a gente vê que Deus não tinha uma relação próxima com os seres humanos. Deus escolhia pessoas específicas, né, líderes, e pessoas também, como Jó, né, que viveu há muitos e muitos anos atrás, para manifestar a glória dele. E ele colocava o Espírito Santo dele nessas pessoas específicas. Mas não era algo que, igual hoje, quando você reconhece Jesus como seu único suficiente Salvador, o Espírito Santo já vem habitar em você. Antes Jesus não era assim. Foi Jesus que fez essa obra. Pera que eu vou explicar. Deus, ele, como não se relacionava com o pecado, como não se relaciona até hoje, ele escolheu sacerdotes, né? Haviam sacerdotes que, uma vez por ano, iria até a tenda sagrada, né, um lugar santíssimo, que era onde a presença de Deus estava. E só um sacerdote, uma pessoa, uma vez por ano, que estivesse completamente limpa, que estivesse purificada, podia entrar nesse lugar santíssimo e oferecer sacrifícios, né, de animais, para que Deus perdoasse os pecados delas. Tinha que ter esse derramamento de sangue. Uma pessoa, uma vez por ano, né, um sacerdote, tinha que ir no tabernáculo, no lugar santíssimo, e oferecer esse sacrifício. Então isso aconteceu por muitos e muitos anos, por todo o Antigo Testamento. A gente vê isso, até que o Messias chegasse, porque Deus prometeu que haveria um Salvador. E esse Salvador era o próprio Deus na figura do Filho, porque a Santíssima Trindade é composta pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Então o nosso Criador decidiu descer na figura do Filho como ser humano. Ele se esvaziou dele, se esvaziou da glória dele, escolheu vir e para nos salvar. Eu gosto muito de uma analogia que um pastor faz, que ele fala bem assim, que havia uma pessoa, né, que tinha um aquário, e ele sempre, quando ele ia colocar comida para os peixinhos, ele gostava, né, de tocar nos peixinhos, os peixes fugiam dele. Então ele pensou em uma forma de chegar mais perto dos peixes, né, de uma forma que os peixes não fossem se assustar com ele. Então ele decidiu se vestir de peixe e entrar no aquário. Assim Jesus fez. Mas Jesus ele não se vestiu, ele teve que se despir, ele teve que se esvaziar da glória dele, para que a gente não se assustasse. Olha só o tamanho do amor dele, para que a gente não se assustasse, porque a glória de Deus é muito grande, o ser humano não dá conta. Então Deus se esvaziou e veio na forma do Filho. E só ele, como Criador, poderia pagar o preço pela nossa escolha, né, de quebrar dessa comunhão. Porque o derramamento de sangue, lembra dos animais? Aí, com a obra de Jesus, não haveria mais derramamento de sangue de animais, de sacrifícios. Porque o sangue de Jesus seria esse sacrifício. O sangue de Jesus ia limpar os nossos pecados de uma vez por todas. Não precisaria mais ser uma vez por ano. E Deus, que é onisciente, onipresente, onipotente, na forma do Filho, se revelou e se entregou. Foi Deus, foi o próprio Deus que entregou Jesus. Foi o próprio Deus que escolheu crucificar. Foi o Deus Pai que decidiu crucificar Jesus na cruz. Não foi Judas, não foram os romanos, não foi o povo de Israel. Foi o próprio Deus, porque ele sabia que essa obra tinha que ser feita para que os nossos pecados fossem redimidos. Havia que ter derramamento de sangue. E nada mais poderoso que o derramamento de sangue do próprio Criador. Era pra gente ter sido crucificado. Eram seres humanos que tinham que tomar a taça da ira de Deus. Mas Jesus se colocou na nossa frente. Ele se colocou na cruz, de braços abertos. E a partir do sangue dele, do derramamento do sangue dele ter escolhido vir e morrer por nós, Deus, ele nos perdoou. Então hoje, Jesus, ele é o nosso sacerdote diante de Deus. Lembra do sacerdote lá no tabernáculo que levava os sacrifícios, né, derramava o sangue do sacrifício? Hoje é Jesus que faz esse trabalho de ser sacerdote, nosso sacerdote diante de Deus. A comunhão dos seres humanos com Deus foi restaurada, porque Jesus se colocou no meio. Jesus está aqui, no meio. Nós estamos de um lado, Deus Pai está de outro, e Jesus intercede por nós. É o sangue dele. Só o sangue de Jesus. Não há vida além do sangue de Jesus. Não há comunhão com Deus sem ser pelo sangue de Jesus. Jesus prometeu que ele iria morrer, ele iria ressuscitar. E quando ele ressuscitou 3 dias depois, ele veio vitorioso com a chave da morte nas mãos. Não haveria mais morte. Acabou a morte. Para aqueles que aceitam Jesus. Para aqueles que reconhecem que ele é o Salvador. Não há mais morte, não há mais condenação. Para aqueles que reconhecem Jesus. E ele disse também que ele enviaria, depois que ele voltasse ao céu, ele enviaria o seu Santo Espírito para habitar em nós. E foi o que ele fez. Né? Então hoje, todos nós que reconhecemos ele como nosso único, suficiente Salvador, somos perdoados, somos libertos, não há mais morte. A vida eterna nos espera. Então reconheça hoje Jesus como seu suficiente, seu único Salvador, o seu Criador. O Espírito Santo, ele vai vir habitar em você e vai te dar
a vida eterna e vai te colocar em comunhão com Deus novamente. Vai te fazer justo diante dos olhos de Deus e vai te restaurar em todas as áreas da sua vida. Jesus nos restaura. Ele me restaurou, porque eu reconheci. Mas você precisa reconhecer também esse sangue poderoso que está sobre a sua vida. Amém? Começa a declarar o sangue de Jesus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Começa a declarar que ele é o seu suficiente, seu único salvador. Começa a declarar para o mundo espiritual ouvir. Começa a declarar o nome de Jesus em todos os lugares que você vai, sobre todas as áreas da sua vida. E você vai ver uma mudança acontecendo ao seu redor.